E para a gente já poder dar início, já são 8h05. Muito bem, acho que agora estamos nos vendo melhor. E hoje eu estou aqui para trazer, na verdade, o Geal está aqui para trazer um tema importante, mais um mês da família, o 30º mês da família. Hoje, o tema é comunicação cristã na família. Comunicação é um tema, um tópico muito importante, a gente vê a comunicação sendo falada, estudada, sobre diversos aspectos, e a comunicação cristã, acho que ela é importante demais. E hoje o Leonardo Vaz está aqui, já faço um primeiro agradecimento a ele atender esse convite da casa para estar aqui conosco hoje, para abordar esse tema, que é a comunicação cristã na família. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Leonardo, e vamos fazer desse momento aqui um momento rico para todos nós, afinal, comunicação é um assunto importante, cristã mais ainda, e na família. Leonardo, por favor, fique à vontade. Vocês têm o hábito de fazer uma prece inicial? Nas reuniões da família, que a gente está fazendo esse modelo, a gente não tem o hábito de fazer. A gente faz só uma rápida introdução, e aí a gente já pode começar no tema. Tá bom? Tá bom, obrigado, Davi. Ele falou Leonardo Vaz, mas é Léo, né? Fica mais... Ei, Léo. Tudo bem, seu Marival? Saudade, senhor. Tudo. Obrigado, Léo. Ouvir a sua voz lá cantando pra gente. Obrigado. E primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade desse estudo muito rico, né, da Semana da Família, uma instituição, né, das mais importantes que nós temos, nossa primeira oficina como na nossa reencarnação, e que, em especial, nessa quarentena, nós temos tido notícias, né, de, por exemplo, muitos divórcios, de muitos conflitos nos lares, e acho que essa boa comunicação, que é o nosso tema, comunicação cristã lá, eu acho que ela pode, sim, favorecer-nos em muito. A gente entendendo e estudando, porque se a comunicação é cristã, nós temos que partir do pressuposto o Cristo. E o Cristo é a sua mensagem, ele veio para nós, deixou a mensagem de amor. E tudo que se basear, tudo para a gente se basear nesse amor, agir em prol desse amor. E muitas vezes a gente confunde ainda na nossa sociedade o amor, na nosso estado evolutivo, a gente confunde o amor como algo de afeto, que muitas vezes pode ser passageiro, né? Um casamento acaba por falta de amor, nós nos afastamos dos amigos por falta de amor, E quando a gente vai ver que Jesus, colocando o amor, ele coloca como um sentimento com o qual não se tem, acaba, não se esgota, não se acaba, pelo contrário, se multiplica. E isso independe do que o outro vai trazer para nós, complicações ou mesmo benefícios, etc., e do que nós estamos passando com o outro. O amor ainda vai prevalecer. E nesse sentido, nós estamos vendo, né, falei do divórcio e tudo, muitos conflitos, e quando a gente vai para estudar o amor, a gente vê que talvez esse nosso entendimento de amor ainda está mais ligado a uma palavra que os gregos usavam do eros, do erotismo, ou da filia, do amor do grupo. O eros é aquele amor mais carnal, mais entre, né, cônjuges, e a filia mais aquele amor de parentes, próximo, de grupos. E isso, muitas vezes, vem da nossa atribuição de colocar amor como uma coisa só. E os gregos tinham 3 palavras para amor. E engraçado que a última palavra, tem até um livro famoso do padre Marcelo, né, que é o amor ágape. A gente pode falar assim, a palavra ágape, que algumas bíblias hoje traduzem como caridade. Para a gente até mesmo distanciar dessa noção de amor romântico, romantizado. E na Bíblia própria de Jerusalém, né, na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de tradição católica, o famoso capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que todo mundo conhece, né? Assim, e a gente vai reforçar aqui do versículo 4 ao 7,
Olha como ele fala do amor aqui traduzido como caridade, só para a gente ter uma noção. São 13 características. O amor, a caridade é paciente, a caridade é prestativa, a caridade não é invejosa, não se ostenta, não se incha com orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Depois ele continua, né? Tem antes também, mas depois ele continua. Mas é interessante a gente começar a pontuar como que nós estamos nesse que a gente diz amor, que a gente, se ela está sendo tudo. Paciência, se nós temos paciência, né, um com os outros, estamos tendo paciência nesses momentos difíceis e etc. Se nós estamos invejosos, se nós estamos desejando mal, ainda que momentaneamente, naquele período de raiva, e se isso realmente é amor. E é importante a gente entender isso porque o psicólogo e palestrante espírita Rossandro Klinde, se alguém conhece ele fala que o amor é um sentimento muito complexo, não é um sentimento simples. E que esse sentimento complexo, ele vai ser construído e ele vai vir à tona quando nós tivermos a maturidade. Tirar o som, não, cara? E ele vai vir à tona quando nós tivermos a maturidade, no caso espiritual, para colocá-lo em prática. Mas o que pressupõe o amor, antes do amor, um sentimento mais anterior ao amor, mas que precede, pressupõe não, que precede o amor, é o respeito. E a gente tem que basear nas relações interpessoais, na comunicação com respeito. Ah, mas nós nos respeitamos. É comum a gente ouvir isso. Será que nós nos respeitamos mesmo? Porque quem respeita, respeita o outro. Como o outro é. Porque a gente é muito fácil respeitar, e até falar do amor, quando está tudo acontecendo das mil maravilhas. Mas e quando aquela pessoa que eu compartilho a vida, aquele meu filho, aquela minha sogra, minha nora, faz uma coisa que eu não gosto, age de uma forma que eu não acho certa? Eu vou continuar respeitando e agindo com essa paciência, aceitando ela como ela é? E por que que isso é importante? Porque muitas vezes nas nossas caminhadas, nós sabemos das nossas imperfeições ainda, não somos espíritos puros, nós erramos. Assim como o outro erra também. E nesses erros, se nós não tivermos, como Jesus entendia caridade, benevolência, indulgência, e na questão 886 do Livro dos Espíritos, Perdão. fica à vontade, seu Marival, acontece, e perdoarmos as ofensas uns dos outros, que é como a caridade como Jesus entendia, o amor como Jesus entendia, é porque nós ainda não amamos verdadeiramente ao outro. Quem que não está sujeito a um deslize? A uma resposta grosseira, a um erro crasso no relacionamento? Eles podem acabar por isso. Não é pra gente, né? Não é nesse sentido. Mas e como vai continuar o nosso afeto, a nossa relação com aquela outra pessoa? Porque a outra pessoa é aquilo. Nossos filhos, aqueles pequenininhos que são colocados, e nós também fomos, né? Somos colocados, inseridos numa família, nós viemos para nos dar suporte uns aos outros e ajudar uns aos outros a evoluir. Alcione, na conversa com Antênio, no livro Renúncia, deixei isso muito claro, que ela queria reencarnar naquele momento porque ela sentia compromisso em ajudar os outros, outras pessoas, né, que ela conviveu, a alçarem voos maiores na espiritualidade, que muitas vezes ela os prejudicou, mas ela conseguiu se melhorar. Então ela vinha numa condição de muito sofrimento, de muita tristeza, mas para ajudar. E ela passa por maus bocados. Quem já leu o livro vai entender. Quem não leu, busca lá. Coisas gravíssimas. E hora nenhuma ela para de amar, ela para de desejar o bem. Ela para de trabalhar para que eles se libertem daquelas imperfeições.
E isso é muito importante, porque a primeira vez em que, por exemplo, uma criança dá sinais de uma imperfeição grave, que nós temos na alma, todos nós, o que nós fazemos com ele é rechaçar aquilo, é não respeitar aquilo que ele tem, é sufocar aquilo que ele tem. E nós sufocamos isso em nós também. Na casa espírita, nós temos que ser caridosos, nós temos que ser benevolentes, nós temos que ser amorzinho. Eu quero matar o outro, mas eu tô rindo, não é? Ele é meu irmão, e o pensamento está de outra sintonia do que o sorriso no rosto, né? Está em outra faixa, mas a gente mantém lá, sufocando aquilo. E aqueles companheiros que, porventura, já erraram no caminho, muitas vezes a gente pode colocar, já brigaram, já discutiram, tiveram alguma coisa, muitas vezes eles não têm uma segunda oportunidade para ser reinseridos em outras tarefas ou na mesma tarefa. Porque a gente não respeita as dificuldades um do outro. Nós queremos que nós sufoquemos as dificuldades nossas como nós sufocamos as das crianças. É óbvio que nós temos que ter um olho atento às nossas dificuldades, às nossas vicissitudes, para que a gente possa transformá-las trabalhando no nosso interior. Mas sufocá-las é aquela velha história do homem velho veio à tona. De velho ele não tem nada, ele só está abafado. Você deu uma brecha, o homem velho grita. Nós precisamos transformar esse homem velho, trabalhando as suas dificuldades, entendendo as suas dificuldades, respeitando as suas dificuldades, para que ele possa transformá-las em virtudes. Mas é possível as mesmas características que hoje são mal usadas, utilizadas, se tornarem virtudes no futuro? Aí eu vou lembrar uma frase de Estevão em Paulo Estevão, bem no finalzinho da primeira parte do livro. Quando ele está sendo apedrejado e Saulo descobre que Abigail era irmã de Estevão, a noiva de Saulo. E naquele momento, naquela gritaria, correria, eles recolhem Estevão moribundo, já quase desencarnando, para um cômodo, para uma câmara, aonde ficam Estevão, Abigail, sua irmã, e Saulo, noivo de Abigail, que perseguiu, julgou e condenou Estevão. E na conversa de Estevão com Abigail, se reencontrando nesse momento, depois de passados muitos anos, ele fala com Abigail assim: não o culpe. Ele vai ser tocado, né? Ele fala assim, que ele vai ser tocado pelo mestre. E quando ele for tocado pelo mestre, estou falando com as minhas palavras, com a mesma força que ele defende, com a mesma força e energia que ele defende a lei e os profetas, ele vai defender o Cristo. Olha para a gente ver. São as mesmas características que Saulo já apresentava enquanto perseguia os cristãos, mal direcionada, digamos assim, né? Ainda não sublimadas no amor, no respeito e no amor, que ele, depois que trabalha isso, vai usar das suas características para levar e propagar o evangelho aos gentios. Eu e todos nós aqui, e todos no mundo, somos muito diferentes. E o centro espírita jamais vai fazer com que nós sejamos iguais. Eu nunca vou cantar como o senhor Marivaldo. Não tenho esse talento. Não vou contribuir nessa tarefa, me desculpe. Mas tem outras tarefas que eu posso contribuir. Isso não me diz que é ser melhor nem pior do que o seu Marivaldo. É respeitar a minha condição, e eu não vou, respeitando a minha condição, me colocar em uma tarefa onde eu não tenho intimidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho, nem sequer eu vejo a necessidade dela. Muitas vezes, porque tem tarefa no centro que nós não vemos necessidade dela. Mas outras pessoas veem, e eles executam aquela tarefa e está tudo certo. Eu não vou fazer as coisas mais por pressão. Eu vou entender as minhas limitações, eu vou entender o que eu preciso, eu vou entender vou me entender, aceitar as minhas características e trabalhar ela da melhor forma possível. Então, esse amor, para a gente entender, da comunicação, do respeito, começa com o amor próprio, com o autorrespeito, com a autoaceitação. E a gente fazendo isso em nós,
Não importa como o outro se expressa, não importa como o outro faz o que o outro é, porque eu estou bem resolvido comigo. Não importa também o que ele fala. Eu vou aceitar ele, porque eu sei que ele tem dificuldades como eu tenho. E juntos nós vamos trabalhar para que nessa nossa caminhada juntos, nos comunicando, andando juntos, eu me melhore, potencialize as minhas virtudes, ele se melhore e potencialize as virtudes dele. Ao fazermos isso, tanto eu diluo as minhas imperfeições, porque eu vou focar nas minhas perfeições, nas minhas qualidades, quanto o irmão também vai focar na minha qualidade. Eu não vou querer ser ele, não vai querer ser eu, não vou querer ser fulano, nem ciclano, e nós vamos estar tudo bem. Só que a primeira parte disso é aceitar o outro. É aceitar a nós para aceitar o outro. Essa é a base da comunicação cristã. Por isso que quando a gente lê a carta aos Coríntios, do primeiro capítulo, né, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, essa partezinha que a gente leu do 4 ao 7, elas são características que nós temos que estar tendo com todos. Paciente. Porque tem gente que não tem paciência com um tipo de pessoa. Com fulano, com ciclano, com beltrano. Às vezes tem paciência nem consigo mesmo ainda. Se nós estamos aprendendo a perdoar, se nós estamos perdoando as ofensas do outro, nós não estamos sendo invejosos, porque muitas vezes a gente não suporta o outro, porque o outro, por exemplo, pode falar melhor do que eu, está fazendo mais sucesso do que eu, está sendo chamado para mais palestras do que eu. Qual que são os verdadeiros motivos? Então, nessa comunicação cristã, a primeira coisa que a gente trazendo desse modo, dentro do respeito, da autoaceitação, é a gente reconhecer o outro como tão imperfeito quanto nós. Ou imperfeito, assim como nós. Para que quando ele apresentar e dar sinais da sua imperfeição, nós, do nosso ponto de vista, do nosso alcance, da nossa possibilidade, saibamos agir, perdoando muitas vezes ofensas diretas a nós, agindo com indulgência para aquela imperfeição e benevolência, não na aceitação passiva em si, mas numa aceitação benevolente, aonde nós, da forma mais correta, mais acertada que nos é possível também, sem cobrança, um descompasso entre... Às vezes dá isso por causa da internet, tá bom? Maurício, aqui está normal para mim, em todo momento eu estou escutando o Léo muito bem, já te chamei de Léo. Para mim também. É assim mesmo. Eu acho que você pode fazer o seguinte, desligue a sua câmera ou fica perto do roteador para ver. Provavelmente é na sua internet, porque está funcionando muito bem para mim. Então deve ser alguma coisa específica de você. Ou, no pior caso, sai da reunião e clica no link de novo para você entrar. Tenta aí você comenta para a gente aqui se funcionou, tá bom? Então, nessa benevolência, né, a partir da nosso perdão, da indulgência, a gente agir da melhor maneira a ajudar aquele irmão a reconhecer e se corrigir no erro. Não como juiz autoritário, nem nada, porque às vezes o que é errado para mim também para ele não é errado. Ainda. Ou para mim eu vejo alguma coisa errada que para ele não é nada demais. Entendeu? Porque essa questão do erro, do certo e do errado, ela parte muito da nossa subjetividade. E existem coisas que são certas, podem ser feitas de forma atabalhoada também. E parecerem erradas. Então, dentro da humildade, que é reconhecendo a mim mesmo como eu sou, o meu alcance, a minha responsabilidade sobre os fatos, a minha responsabilidade sobre mim, as minhas qualidades, os meus defeitos também, eu vou elaborar técnicas, estratégias para ajudar ao outro a se melhorar. Mas fulano não quer se melhorar. Isso não depende da gente. Jesus esteve aqui. Ele curou todos que com ele se encontrou? Não. Muitos não estavam prontos. Outros, sabendo da passagem do mestre, foram até ele, como a mulher hemorroísa, por exemplo. Ela foi até ele
e ela buscou a cura com ele. Outros ele encontrou pelo caminho e curou, né? Tantos outros, como a mulher samaritana e etc. E com isso, nós aprendemos a respeitar o limite e a capacidade de cada um também. Porque nós, muitas vezes, no desespero, outra dificuldade que a gente vê em nós ainda encarnados, é que a gente perde a noção da eternidade. A gente se torna imediatista. E a gente acha que tudo tem que ser feito aqui, agora, e essa é a encarnação. Não, nós temos que trabalhar o melhor que nós pudermos nessa encarnação, sem postergar para outra, se nós já enxergamos aquilo. Mas se fulano ainda não enxerga aquilo, não consegue ver aquilo, eu vou continuar amando, eu vou continuar respeitando, auxiliando e dando suporte à minha maneira, do modo como eu acho certo, para que eu possa, no momento em que ele acordar, seja nessa encarnação, na próxima, daqui 100 encarnações, sei lá quanto tempo, ele ter em mim uma pessoa, alguém que ele confia, que ele sente apoiado. Porque nós somos seres imortais. O Leonardo, a personalidade Leonardo aqui, ela tem fim nessa encarnação. Mas eu, espírito, isso é uma das minhas passagens. Como é de todo mundo. E nós sabemos que todos nós somos filhos de Deus e ninguém ficará desamparado. E todos nós chegaremos à perfeição. A partir do esforço próprio, né? A depender o tempo vai depender do nosso esforço próprio, da nossa conscientização, da nossa busca. Mas todos nós um dia vamos nos converter. E quando a gente pega a história de Quinto Varro no livro, na verdade Tassiano, né, com Quinto Varro, no livro, o nome deu branco agora, o Ave Cristo, do Emmanuel com Chico, a gente vê Quinto Varro. Eu vou dar alguns spoilers aqui, peço desculpa a quem não leu, mas é um livro que já tem uns 50 anos, eu acho que já podemos falar um pouquinho da história dele. Ele encarna, porque Tassiano, que era seu filho, foi seu filho em algumas encarnações, estava andando, né, em companhias, digamos assim, barra pesada no plano espiritual, mas começava a se sentir fadigado, incomodado com aquela situação. Então ele encarna, aproveitando aquele momento, para receber Tassiano. Por algum momento ele separa de Tassiano. Quando ele o recebe, Tassiano trata ele muito mal, devido a situações e etc. Não o respeita, não sabia que ele era filho dele, tá? Mas ele sabia que ele era o pai. E ele desencarna. E ele tinha ganhado a moratória de 100 anos para ajudar o filho. E ele reencarna, não como filho dele, em outro lugar que ele encontraria com ele, para continuar fazendo pelo filho aquilo que ele achava que era certo, independente do que o filho fez, que não foram coisas boas. No livro a gente vai ver coisas, atrocidades grandes para a gente aqui. Fez com ele algumas coisas, mas continuou o amando, respeitando e ajudando ele. Se cercando, inclusive, de pessoas que tinham sobre Tassiano uma certa simpatia, uma certa autoridade afetiva sobre ele, digamos assim, que ele respeitava porque gostava muito de outras vidas, tinha simpatia por aquelas pessoas, para que ajudasse ao máximo aquele filho dele a se restabelecer como cristão, no caminho do Cristo, né? Sendo cristão ou não, nesse caminho de amor e de luz. E ele faz e consegue realmente mudar a chave de Tassiano. Depois de muito esforço, de muito sacrifício, de muita luta, de aguentar muita coisa em si, consigo mesmo e com em torno de outras pessoas queridas a ele, mas ele faz, persevera e continua. E quando Tassiano muda, no filme, o livro acaba mais ou menos nessa hora, ele com certeza não muda da água para o vinho. Ele continua errando, ele continua fazendo coisas ainda, digamos assim, distante da mensagem cristã, mas agora no outro nível de consciência. Porque nós, ainda imperfeitos, a gente para de errar num nível para começar a errar em outro. Aprendemos naquele nível, subimos para outro. Porque nós somos imperfeitos. E o importante não é o erro.
O importante é se conscientizar do erro para não repeti-lo. Até com que nós alcancemos a condição crística, para que nós possamos ser, né, exemplos do Evangelho como Cristo foi, sem nenhuma mancha. Mas os apóstolos se converteram, todos eles tiveram erros ao longo da sua marcha. Mesmo ao lado do Cristo, Pedro negou 3 vezes. Pedro foi chamado de Satanás. No livro Boa Nova, nós vemos várias e várias admoestações, repreensões que Jesus faz aos discípulos. Mas na comunicação cristã pode puxar a orelha? Pode ser enérgico? Pode. Não tem que ser só florzinha e tudo tá bonito e é isso mesmo, não. Às vezes, a energia necessária para que a gente corrija uma atitude ali que vem se repetindo, etc., ela tem que ser colocada. E às vezes tem pessoas que falam mais alto, são mais enérgicos, são até mais agressivos no modo de falar. Outros conseguem impor essa energia, conseguem impor essa autoridade sem alterar a voz. Geralmente, quem consegue fazer dessa segunda forma, sem alterar a voz, é aquele que já começou a trilhar o caminho do bem, já fala daquilo que faz. Porque ele educa e a sua força na voz, no seu magnetismo, vem da sua própria conduta, do seu próprio... Lá aí, tenta aumentar o seu fone, o microfone, ou saída de som, porque eu tô com o microfone bem colado a mim, tá? Então vem desse exemplo da conduta. Então, antes da gente corrigir um ao outro, da gente se pôr a corrigir e de ensinar um ao outro, a primeira necessidade que nós temos é de nos corrigir, nos ensinarmos, nos modificarmos. Porque aí, por si só, nós vamos estar levando essa mensagem do Cristo ao nosso modo, sem ter que se apelar para uma energia, para formas mais enérgicas, violentas e etc. Na educação do filho, por exemplo, não, né? Naquelas pessoas, a gente vai conseguir agir na medida certa, da forma certa. Porque o nosso exemplo vai estar arrastando e já vai estar educando as pessoas a fazerem igual a nós. E a gente acha assim, mas nós não somos exemplo. Gente, nós somos exemplos e somos vitrine. Porque todo mundo olha para a gente e fala assim, fulano era assim. Depois que entrou para centro espírita, ficou assim ou assado. Ou então, olha lá, fulano frequenta centro espírita, tá indo lá, tá estudando, mas não faz aquilo que fala. Aí é vitrine. Então todos prestam atenção na gente, a gente presta atenção nos outros. Então é bobeira a gente achar que a gente não presta, porque nós vivemos em sociedade. O difícil é a gente aprender a respeitar as dificuldades dos outros, continuar trabalhando no que nos foi colocado, de forma serena, de forma calma, de forma ativa ali, sem se preocupar muito com o outro. O que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que o outro está impedindo ali, está sendo um obstáculo no nosso projeto, etc. E sabendo daquilo, trabalhar em prol de todo mundo. Porque num centro espírita, dentro de casa já é assim, mas no centro espírita nós estamos com 46 pessoas aqui, né? Logadas aqui hoje. Com certeza, qualquer um dos 46 que estivesse aqui, tirando eu, né, então dos 45 restantes, fosse fazer essa palestra, falaria diferente. E tenho certeza que a mensagem chegaria. Então, se nós fôssemos fazer uma apresentação em grupos, 45, não, voltar na época da escola, só que 45, com certeza essa palestra não seria desse jeito que eu estou fazendo, nem seria do jeito do seu Marival, não seria do jeito do Davi, de ninguém. Seria uma mistureba de todo mundo. Porque eu ia ceder de um lado, ia colocar um pouquinho da minha cor ali, seu Marival da dele, Davi da dele, todo mundo, e a gente faria uma palestra se a gente quisesse trabalhar em conjunto. Se eu quisesse impor a minha palestra em cima da de vocês,
não sairia nem a minha, nem as suas, nem a de ninguém. A gente não teria uma boa comunicação. Então, nessas comunicações cristã dentro de casa, é onde está formando-se a família ali, a gente está recebendo, está sendo recebido e recebendo novos seres que estão sob a nossa responsabilidade, né? Nós estamos sob responsabilidades mútuas. Ali nessa primeira escola cristã que nós temos, que é o lar, a primeira coisa que nós precisamos fazer, volto a dizer, esse respeito, aceitação, para que a gente possa fazer com que o outro não mais sufoque as suas dificuldades, mas que ele as trabalhe, as transforme em virtude. Para que do jeito dele, com pinceladas do que eu já sei, de um lado, com pinceladas de outra pessoa que já sabe de outro, que a vida lhe mostra, ele crie um ser próprio, individual, do jeito que ele aprendeu, mas sempre pensando nesse amor, nesse respeito. Então, um filho, por exemplo, eu já sonhei para ele. Ele vai casar, ele vai fazer medicina, ele vai fazer. Mas aí nasce o filho, ele quer fazer história, não quer casar, quer só viajar, e eu vou parar de respeitá-lo, de amá-lo por causa disso, e vou querer impor sobre ele as minhas ideias? Ou eu vou ajudá-lo a se conduzir no caminho que ele escolheu da melhor maneira possível? E nós somos assim uns com os outros. Dentro de casa, principalmente, mas o centro espírita, e nós estamos vendo a falta que está fazendo, né? Esse convívio, esse tudo, é uma grande família também. E essa comunicação cristã não se restringe à relação com A, B ou C, né? Ela é uma coisa conosco mesmo, como eu disse. A partir da nossa autoaceitação, do nosso autorrespeito, do nosso autoconhecimento, para que a gente trabalhe cada vez mais as nossas dificuldades, aceitamos as nossas dificuldades e a gente comece a trabalhar as nossas virtudes, as nossas competências. Porque aí eu vou ser útil e ajudar naquilo que eu sei, naquilo que eu sou bom, mas ao mesmo tempo eu vou aprender um pouquinho de outras tarefas que eu não sou tão bom, com quem já se desenvolveu mais naquela tarefa. Vou estando aberto a aprender com ele, porque eu não vou me achar o bom, eu sei que eu tenho limitações ali. Aprendo com outros em outras. E assim a gente vai trocando. E assim nós vamos construindo uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais amorosa. A começar pelo nosso lar. E é nesse sentido, eu preparei, né, mas a gente nunca tem noção do tempo assim, que eu queria contribuir com vocês e fica aberto às opiniões, sugestões, concordâncias, discordâncias, porque eu acho que faz parte. Algum ponto que não ficou claro, se alguém tiver alguma coisa a perguntar. E só para concluir, então, antes, desculpa, essas ideias que eu estou dizendo da autoaceitação, de se aceitar e tudo, isso vem do primeiro capítulo do livro do Divaldo Franco, que chama, de Joana de Anjos, através do Divaldo, que chama Vitória sobre a Depressão. Porque mostra lá como que essa autoaceitação nos joga para baixo, porque a gente se coloca num patamar que nós não conseguimos sustentar. Quando os outros descobrem que nós não somos aquilo, a gente reage com ira, com raiva. Você é assim, você é assado, falando que eu sou mal, sou aquilo, tudo aquilo que eu escondo de mim, aquilo vem à tona e me causa mal. E quando eu me descubro que eu sou aquilo mesmo, às vezes me causa depressão. E um outro livro que eles trazem é da série psicológica. Eu vou lembrar o nome, ele está aqui no meu tablet aqui, mas é o capítulo 3 dele, eu vou só dar uma olhada. Vivência, quer ver? Em Busca da Verdade, que fala que muitas vezes a gente ainda busca ser, a gente sabe que nós somos imperfeitos, mas nós já queremos ser perfeitos, de uma hora para outra. A gente esquece que a gente tem uma caminhada a fazer. E a gente ignora essa caminhada e a gente já fica idolatrando as qualidades sublimes. E esquecemos das dificuldades que nos levam a chegar a elas. E a gente ignora e quer abafar elas como se a gente pudesse virar tudo amoroso de uma hora para outra. Como se nós pudéssemos virar santos instantaneamente, a partir do que eu aceitei o Cristo. E não, aceitar o Cristo é o primeiro passo de uma grande escada.
Então, um irmãozinho que está imperfeito ainda, que vem, que mostra aquele filho que fez a coisa mais absurda, aquela pessoa que fez a coisa mais absurda que a gente teve notícia. Aquilo é um estágio da evolução dele que ele vai passar por ele. Então, eu posso difamá-lo, eu posso condená-lo, eu posso falar mal dele, ou eu posso, entendendo ele como um espírito imortal em desenvolvimento, me predispor a ajudá-lo, auxiliá-lo, para que ele venha a desenvolver essas qualidades mais crísticas, digamos assim, mais amorosas. Dentro das casas espíritas e na rua, na sociedade, muitas vezes nós não temos força e nem tempo, às vezes, né? A gente fica olhando assim, a gente não quer nem mexer naquilo também, e a gente corre. Mas dentro da nossa casa, muitas vezes, nós somos obrigados. E antes de dentro da nossa casa, nós somos obrigados a fazer isso conosco mesmo. Nosso primeiro relacionamento é conosco mesmo. Então é essa a mensagem que eu queria dizer da comunicação cristã no lar, para que a gente pudesse se empenhar nessa comunicação honesta, sincera, para conosco mesmo, aceitando os nossos defeitos, reconhecendo as nossas virtudes, para que a gente possa trabalhar e reconhecer isso no outro, nos nossos queridos, e que a gente haja, não mais para que eles sufoquem as suas imperfeições, mas para que eles trabalhem elas e desenvolvam, para que eles possam dar bom direcionamento para as suas qualidades, que como Saulo usava a mesma energia, usou da mesma energia quando se tornou Paulo. Um para perseguir e matar os cristãos, e como Paulo, para propagar e levar o evangelho e espalhar a boa nova e as bênçãos de Deus para todos os irmãos. Então, queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muita paz, muita luz. E estou aberto aí a conversas, a perguntas, questionamentos, enfim. Perfeito, Léo. Pessoal, reforçando aqui, alguém tem alguma pergunta que queira fazer verbalmente ou escrevendo no chat, no cantinho aqui, no bate-papo. Só um tempinho, porque somos 47 pessoas. Talvez alguém tenha algum complemento, alguma pergunta a fazer. Vamos aguardar um pouquinho para ver se alguém se manifesta. Davi, Diga. eu gostaria de homenagear o Mauro, se der tempo, eu escrevi aqui 5 linhas. Posso fazê-las? Mauro, modesto homem do bem, amoroso, serviçal também, útil a qualquer sociedade, rico em sabedoria e bondade, ousado em favor da amizade. Jesus o tenha em boa companhia. Assim seja. Sim, seja ótima homenagem. Por razões óbvias, eu fico emocionado, mesmo não tendo conhecido Mauro, assim como Saulo não conheceu Cristo. O Saulo que foi tão falado aí pelo Leonardo. Obrigado, Marival, por nos presentear. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Antes, alguém quer fazer algum comentário, pessoal, antes da gente caminhar pro encerramento, para o Rodrigo fazer aí os comentários finais? A fala do Léo foi muito oportuna. Foi sim. Rodrigo, acho que então você pode trazer para a gente aqui os comentários finais, lembrando o próximo tema da próxima reunião. Perfeito, gente. Boa noite a todos. Leonardo, muito obrigado pela sua contribuição, por trazer esse estudo para a gente de uma forma tão ponderada, tão equilibrada, tão reflexiva, para que a gente realmente entrasse em contato com cada palavra que você expressou aí, simbolizando essa comunicação que a gente procura estabelecer dentro dos nossos lares e em sociedade, né? A grande família universal da qual todos nós pertencemos. Então, que a gente fique com essas palavras, com esse estudo de hoje, para que nós possamos levar essa vivência para o nosso dia a dia, colocar em prática todas essas reflexões e ensinamentos que são trazidos aqui durante os nossos encontros, e tomara a Deus que a gente consiga se encontrar o quanto antes presencialmente, né? Que tenhamos condições de ver, passar
essa fase do isolamento social aí, embora ainda tenha um caminho, né, a ser percorrido, mas que a gente consiga logo se encontrar. Enquanto isso, vamos tomando os cuidados e continuando com os nossos encontros online, porque eles têm dado certo, tem funcionado, está sendo muito legal, e já temos o próximo tema e o nosso próximo encontro. A gente volta a se ver na sexta-feira agora dia 19 de junho, às 20 horas, com o tema Família Diante da Vida. O expositor vai ser o Afonso Chagas. Então, dia 19 de junho, 20 horas, Família Diante da Vida. A gente se encontra na sexta. A todos, um ótimo restinho de semana aí, que a gente tenha uma quarta muito produtiva, muito feliz, uma quinta mais feliz ainda, e sexta-feira estejamos aqui reunidos com saúde, com serenidade, em paz e com muito amor, como sempre. Um abraço a todos, uma ótima noite, até sexta. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez, Léo. Um abraço. Deus lhe Um pague. abraço. Gente, um abraço a todos.